Olá, seja bem-vindo ao canal do Estúdio Vitalizar. Meu nome é Wagner Costa, eu sou psicólogo e eu ajudo pessoas a desenvolverem suas habilidades de comunicação. Hoje eu quero conversar com você sobre o assunto falar em público. Muitas pessoas perguntam o que é preciso para nós aprendermos a falar em público. Então hoje eu quero lhe dar uma dica que, se você colocar em prática, logo você perceberá a diferença. O que é falar em público? É você ser capaz de levantar em qualquer lugar, com qualquer plateia e dizer aquilo que você pensa. Muitos de nós precisamos fazer isso na faculdade, quando apresentamos trabalho. Às vezes você tem que participar de uma apresentação no seu ambiente de trabalho e mostrar e apresentar alguma ideia para outros colegas. Às vezes você vai participar de um treinamento e aí vem aquele momento que é doloroso para um monte de gente, que é o momento da apresentação. Vamos lá, vamos nos apresentar. E tem gente que fica nervoso, sua a mão, fica desesperado. Então você precisa aprender a falar em público, você precisa aprender a comunicar ideias. Qual é a dica que eu tenho para lhe dar hoje e que eu garanto para você funciona? Por que eu digo que funciona? Funciona porque funcionou comigo. Eu, com 18 anos de idade, talvez um pouco menos, eu não conseguia me levantar em nenhum lugar e falar alguma coisa. Sabe como é que eu superei esse medo de falar em público? Falando em público. Então, se você quer falar em público, responda para mim uma pergunta. Quantas vezes você falou em público no último ano? Conte agora, desse mês que você está, um ano atrás. Quantas vezes você falou em público? Faça o seguinte, estabeleça que a partir de hoje você vai falar pelo menos 4 vezes em público durante o mês. Ou seja, toda semana você vai arranjar um jeito de treinar sua habilidade de falar em público. Sabe o que vai acontecer? A primeira vez você vai se tremer todinho, a segunda vez você vai se tremer todinho, e logo com o tempo você vai perceber que não precisa se tremer, que falar em público é a mesma coisa que falar com uma pessoa. É a mesma coisa que falar como eu estou fazendo agora com você, olhando aqui para uma câmera, apesar de não estar falando especificamente para uma pessoa. Então, a dica é a seguinte: quer aprender a falar em público? Fale em público. Se você falar em público 4 vezes por mês, ao final de um ano, vão ser 12 vezes 4. São 48 vezes que você treinou. Tem gente aí que está querendo aprender a falar em público e não treina nenhuma vez por ano. Então, o segredo para falar em público é treino. E eu posso garantir para você que treinando você consegue. Observe que nós não estamos falando aqui de conteúdo. Quem vai falar precisa ter conteúdo. Então, nós não estamos falando aqui nesse momento de conteúdo. Nós estamos falando de uma coisa que quase ninguém comenta sobre isso: medo. Sabe por que você tem medo? Porque você não quer que as pessoas lhe julguem. Ignore as pessoas que estão lhe julgando. Elas te julgam porque elas também não sabem fazer. Quem fala em público sabe a dificuldade que foi para começar. E esse não vai te julgar. Então, meu amigo, quer aprender a falar em público? Treine. Treine 1, 2, 3, 300 vezes e vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Hoje eu subo para falar numa plateia e as pessoas perguntam: teu coração não acelera? Claro que não. Sabe por quê? Porque ninguém que está lá naquela plateia sabe mais do assunto que eu vou falar do que eu. E se tem alguém que sabe, esse vai ser aquele que vai ter respeito pelas minhas limitações e vai saber me compreender. Então, pare de se preocupar com a opinião dos outros e vá ser feliz. Desenvolva suas habilidades de comunicação e cresça tanto pessoalmente como profissionalmente. Pense nisso e pense agora. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos. Estúdio Vitalizar, construindo uma nova visão de mundo.